boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 10 da noite, aqui na TV Brasil Central. Nosso convidado de hoje, ilustre presença, Narciso Chaú, foi durante os dois governos anteriores de Marconi Perillo, presidente da AGEPEL, e agora tem uma missão importantíssima pela frente, que é dar vida efetiva ao nosso maior espaço cultural, o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Vamos falar disso, obviamente, vamos falar de cultura e vamos falar também desse homem que é um criador por excelência. Estava me contando para a nossa turma aqui, que inclusive voltou às letras, né? Fazendo samba, inclusive. Vamos falar de tudo isso aqui, Chaú. Comigo para essa entrevista, Janete Ferreira, jornalista, atualmente do site Goiás Agora. Carlos Willi, querido amigo, escritor, jornalista do jornal Opção. Ademir Luiz, escritor, historiador e professor. E o Luiz Elias, jornalista, cineasta, fotógrafo, companheiro aqui da casa e de outras jornadas aqui no Roda de Entrevista. Chaú, eu vou começar exatamente por aí. O Centro Cultural Oscar Niemeyer, de repente, ele virou um cabo de guerra no processo de transição de governos. Mas, obviamente, que a população não quer isso. Claro. Quer ver o espaço funcionando. Quem gosta de cultura, eu acho que a boa parte da população gosta, quer ver aquilo ali, transformar aquele concreto maravilhoso num ser vivo, quer dizer, fazendo cultura, fazendo tudo isso. Você está já pegando o fio da meada, você era presidente da AGEPEL quando ele foi construído. Como é que o ponto de partida para dar vida efetiva ao Centro Cultural Oscar Niemeyer? Boa noite, Chaú, e obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Reinaldo. Boa noite, nossos queridos entrevistadores aqui. Olha, o Centro Cultural Oscar Niemeyer foi uma promessa, a primeira promessa de campanha cumprida pelo governador Marconi Perillo. Ele prometeu abrir o Centro Cultural no primeiro dia do seu governo. Então, foi o que ocorreu. Nós tivemos ali, assinamos um TAC com o Ministério Público, porque nós temos ainda licenças ambientais pendentes, que estão sendo já retomadas pela GETOP, pela AGEPEL, e tivemos ali a posse dos secretários e a exposição, que permanece até dia 21 de abril, chamada Segredos, do nosso querido Ciron Franco, aberta das 10 às 18 horas, belíssima, né, para todo mundo que quiser apreciar uma boa arte, uma boa dose de cultura num Ciron extremamente contemporâneo. Então, o governador Marconi, o Mauro Fayad, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, tem uma frase que acho que sintetiza muito bem isso, né? Ele diz que o governador é extremamente ágil, mas por mais ágil que ele seja, ele não conseguiria o milagre de abrir em 10 dias algo que já não estivesse pronto, né? Então o Centro Cultural funcionou bem durante muito tempo, Reinaldo. Ele abrigou, durante nossa gestão, exposições de carros antigos, shows gospel, Goiânia Nós, em 2 edições, que eu me lembro assim, de cabeça, a exposição, o Circuito Banco do Brasil, com shows, palestras, e a exposição do Picasso, que na época teve, né, o maior público proporcional do Brasil. Do país. Após isso, tivemos a exposição da Dona Lili Marinho, na gestão da professora Linda Monteiro, tivemos a exposição do Darwin. Então, quer dizer, ele vinha ganhando, né, um envolvimento para o qual ele nasceu, com a arte, com a cultura, e de repente fechou, né, por razões que eu acho que a sociedade pode julgar, e a história melhor do que nós, para não ficar uma ideia de que há uma crítica infundada e tal. Então, o que daqui para frente nós vamos fazer é dar vida ao Centro Cultural, né? Nosso governo pretende dar ao Centro Cultural a realização daquilo para o qual ele foi concebido, que é um ícone da cultura goiana, ao nível do merecimento e do aporte que nossa cultura tem. Professor, há 10 anos o Ciron Franco não expunha em Goiânia obras inéditas, né? Sim. Quer dizer, começou muito bem, né, com um grande artista de renome nacional e internacional. Como foi essa negociação para inaugurar o Oscar Niemeyer justamente com o Ciron Franco? Essa parte toda foi feita pré-governo, né? Então ela foi feita através do partido, do PSDB, que fez a parte do Réveillon, que possibilitou através de parcerias o Réveillon, a exposição do Ciron e o Palácio da Música para a posse. Então a exposição do Ciron não foi algo que nossa gestão concebeu, né? Foi um acordo do governador com o próprio Ciron, e o Ciron, então, dadivosamente, montou a exposição, inédita, como você disse, há 10 anos, que ele não expunha em Goiás, e o Ciron hoje para nós, né, já é nomeado
simbolicamente, o embaixador do Centro Cultural Oscar Niemeyer para o mundo. Ele mesmo se arvora, né, beneficamente com essa função e nos orgulha muito que ele quer levar o Centro Cultural para o mundo afora e quer possibilitar, trazer esse mundo cultural do exterior, né, em nível nacional, para o regional e para a sociedade. Professor, agora por que separar o Centro Cultural Oscar Niemeyer da AGEPEL? E o senhor tem noção de que talvez a sua tarefa agora seja um pouco mais difícil, já que o senhor esteve à frente da AGEPEL num momento de grande sucesso, num momento de fortalecimento da cultura em Goiás? O senhor tem noção que agora o senhor vai ter que superar a si mesmo? Veja bem, eu concordo que a tarefa é árdua, né? A tarefa não é fácil, uma vez que você tem uma obra daquele porte, com funções públicas, mas com também atividades culturais que não são totalmente públicas, que são empresariais. Tá? A negociação de espaços, a fomentação a atração de atividades nacionais e internacionais, etc. Agora, nós temos que ter a noção clara de que o Centro Cultural Oscar Niemeyer não é a AGEPEL. A AGEPEL é a agência oficial do governo para as políticas públicas de cultura, muito bem dirigida pelo professor Giovanni Felipe, né, que eu tenho certeza vai realizar um excelente trabalho ali dentro. Então a AGEPEL tem o seu estatuto, tem as suas atividades e as suas funções governamentais pré-estabelecidas, de, hoje em dia, interiorização da cultura, né, de reforçar os programas de governo na área da cultura, de pensar na viabilidade, que é uma promessa de campanha do Fundo de Cultura. Então, essas funções nós não vamos ter, tá certo? Nós não vamos fazer a execução de fomento de políticas públicas do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ele vai ser um espaço que vai possibilitar democraticamente, que vai possibilitar uma multiculturalidade, né? Vou sentar com os produtores culturais, privilegiar uma agenda e tal. Então, ele não vai ter a mesma função da AGEPEL. Mas existe ainda uma dúvida. Ele vai ter uma gestão autônoma, então? Ele vai ter uma gestão autônoma que está nessa reforma governamental que está na Assembleia sendo votada. Ele vai ficar ligado à governadoria através da Casa Civil, né? Então ele tem uma gestão administrativa e financeira, não autônoma porque ele é do governo nesse momento ainda, mas autônoma no sentido de que ele não pertence mais à Agência Goiana de Cultura. Ele vai ser uma unidade em separado, né? Desligada da AGEPEL administrativa e financeiramente, mas ligada umbilicalmente à AGEPEL e a outras tantas instâncias culturalmente. E qual vai ser o modelo para dar sustentabilidade ao espaço? O modelo pensado vai ser, dentro em breve, vai ser de uma organização social, nos moldes do CRER, ou de uma OCIP, né? Que a gente ainda está estudando qual seria a viabilidade maior. Isso está sendo trabalhado em termos internos de governo, né? Em termos governamentais, pela Casa Civil, pela gestão e planejamento. E eu acho que em breve a gente vai ter um modelo, porque a ideia para fomentar o Centro Cultural Oscar Niemeyer, para dar a ele agilidade, para dar a ele autonomia, é de você desamarrar ele da burocracia estatal. Sim, sim. Então, essa é a ideia. Vamos ver se chegamos O centro funcionou, fechou, ficou fechado por um tempo, reabriu. Muitos questionamentos sobre a real situação do Centro Cultural. Você assumiu agora. Como é que está o centro? Como é que você pegou ele depois de um tempo fechado? Lindo e maravilhoso. Problemas estruturais? Não, ele tem. Veja bem, se a gente não conceber o Centro Cultural Oscar Niemeyer como uma obra de arte, além da obra arquitetônica e de engenharia que ele é, você não consegue compreender aquele complexo, que pela primeira vez está sendo erguido no território goiano. Quando você constrói uma casa, você, a partir do momento que você mora nela, você tem problemas de várias ordens, de correções, de rearranjo de partes e tal. A mesma coisa ocorre. Por exemplo, vamos trocar o piso do Palácio da Música. O carpete não foi adequado, porque o Palácio da Música convive com um buffet, funciona como uma espécie de canecão. Então é necessário você ter um piso que não absorva cheiro, que não absorva sujeira constantemente, para não ficar inviável. Não, pode concluir, porque eu tenho... Vamos ter algumas adequações de espaço e tal. Agora, fomentou-se uma ideia equivocada, errática, sobre muita coisa no Niemeyer. Tipo, o prédio da biblioteca não suporta o peso, o governo devia ao Oscar Niemeyer. Quer dizer, isso tudo é lenda. O governo pagou o projeto arquitetônico na minha gestão ainda na AGEPEL. O que o governo ficou devendo foi uma parcela
de 5 parcelas, ao escritório do sobrinho do Oscar Niemeyer, que concebeu os projetos complementares para a GETOP, e que na época não tinha o INSS em dia para poder receber. Então, de 5 parcelas, pagou-se 4, criou-se uma lenda em torno da quinta. A questão do peso da biblioteca foi outro absurdo, porque a biblioteca, no começo, foi concebida para 3 pavimentos de livros físicos. No decorrer do projeto, foi pensado a estrutura administrativa do Centro Cultural na biblioteca, foi pensado uma biblioteca virtual, que hoje em dia, com as redes sociais, todos nós sabemos a importância, a necessidade que tem isso. E existe uma previsão para que a biblioteca funcione? Porque eu imagino que seja o que é mais esperado pela população. Agora você vai me esperar, você vai responder o Ademir no segundo bloco, que o comercial tem que entrar. Okay. Já a gente volta com roda de entrevista que conversa hoje com o Márcio Chaú. Nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que conversa hoje com o Márcio Chaú, diretor do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que tem uma questão pendente aí levantada pelo Ademir. Chaú, fica à vontade. Ok. Então, complementando, Ademir, só aproveitando a sua questão sobre a biblioteca, para responder complementarmente ao Carlos William, sobre a questão de peso, de não suportar, etc., nós vamos ocupar, a administração vai ocupar a metade do segundo piso do Centro Cultural Oscar Niemeyer na parte da biblioteca. Ou seja, eu vou estar pondo a cabeça a prêmio, tá certo? Então, quer dizer, eu não seria louco sempre pensar em ficar, né, administrando o espaço se ele tivesse algum perigo iminente ali, tá certo? Professor. Mas então, só respondendo ao Ademir, Luiz, por favor, a biblioteca tem 70 mil livros, a partir aí de fevereiro. Eu acredito que a Constituição, a biblioteca falta polir o piso, falta terminar uma parte do gesso, coisa rápida em termos de obras. As estantes já estão no lugar, então eu acredito que num prazo de 3 a 4 meses a biblioteca está concebida, com equipe, logicamente, especializada para atender, né? Eu acho que 4 a 5 meses no máximo nós estaremos servindo a sociedade goiana e goianiense de uma biblioteca pública de alto nível. Pois não, Luiz? Festival de música lá vai, agora? Começa amanhã. Começa amanhã? O que é? É o Goiás Festival. É uma atividade da iniciativa privada que fez uma parceria com a gente. Nós assinamos um TAC onde qualquer coisa era proibida, mas se a AMA, a agência municipal, liberasse dessa alvará, o Ministério Público acataria, né, a decisão de fazer. Como é um evento de música instrumental, com nomes como César Camargo Mariano, Yamandu Costa, Jacques Morelenbaum, Marco Lobo. Então, entendeu-se que é um evento de baixa atividade problemática no sentido ambiental, né, e que é gratuito, aberto ao público, o que nós podemos fazer, então, uma parceria com a cessão do espaço, né, e também de fomentar para a sociedade goiana o conhecimento, a atividade, de frequentar o Centro Cultural Oscar Niemeyer com coisas de altíssimo nível, como é o Goiás Festival. Essa questão de frequentar o centro, aquele de andar vai ser. Tem. Alguns espaços que até são muito desconhecidos, né, no público, porque é óbvio que a parte mais visível é a que fica mais, né, absorvida ali, né, desculpe. Então, embaixo nós temos 2 grandes galerias, a DJ Oliveira e a Kleber Gouveia. Nós temos 5 salas comerciais que nós vamos terceirizar. Nós temos 2 cinemas que levam o nome do Bênio, João Bênio e do Glauber Rocha, que nós vamos terceirizar. E temos esse espaço maravilhoso que vai ser um restaurante panorâmico, né? E que nós vamos, assim que a estrutura já tiver, a estrutura administrativa já tiver mais plena, nós vamos então colocar em praça pública um edital de terceirização e vai ser, acho que, um espaço magnífico, né, para a gente frequentar, além da parte turística, arquitetônica e artístico-cultural. Também eu quero falar que a exposição do senhor está linda, e quem não foi ainda que vá. Telas
completa sensibilidade, de uma maturidade. No meio lindo. É fantástico. Chaú, agora, o que você pensa para o Centro Cultural Oscar Niemeyer? Tá querendo falar comigo? O projeto total, o que você quer querendo ali falar naquele comigo. espaço? E você pensa também em trazer aquelas pessoas que moram distante da região sul de Goiânia para Olha, Janete, frequentar o Centro Cultural vai ter uma proposta, como eu disse anteriormente, multicultural. Ele está aberto a todas as tendências, a todos os gêneros, ele está aberto a uma reunião social, a uma orquestra, ele está aberto a bandas de todo tipo, né? A rock, a música popular, a música gospel, a exposições de vários matizes, ele está aberto a N possibilidades, né? Obviamente os espaços são alugados, porque o Estado não pode abrir mão de receita, né? Nós estamos estudando ainda como colocar essas taxas, algo que não vai ser nada que, né, desagrade a quem resolver fazer alguma atividade ali. Eu já tenho muitos pré-agendamentos. E só não tenho o Centro Cultural funcionando com um breve espaço de tempo, porque tem um TAC ainda, tem uma licença ambiental e tem obras complementares. Senão ele já estaria funcionando a pleno... Chaú, eu acho que seria oportuno agora a gente esclarecer, tirar essa limpo de uma vez. Que tipo de pendência ambiental que tem o projeto do Olha, Oscar Niemeyer? pelo que me consta, Reinaldo, ele tem ainda uma questão de uma erosão, que não é complicada de ser tratada. Ele tem algumas taxas que o governo tem que acertar em nível de prefeitura, a AGETOP, que é a construtora, né? A construtora governamental é quem fez a obra, está cuidando disso já. E tem a questão de ver problemas de sonorização e de trânsito, que são coisas que são perfeitamente resolvidas. Não é nada, né, tão complicado. Eu acredito que em 2, 3 meses, essas licenças, essas taxas estejam já prontas e que a gente possa trabalhar sem a preocupação de obedecer um termo de ajuste de conduta. E com a empreiteira apareceu a empreiteira um problema? GETOP está a próxima semana agora fazendo o acerto final. Já fez todo o levantamento que falta. Chegaram no entendimento? Chegaram no entendimento. Acredito eu que será um aditivo, né, por causa do tipo de contrato. Eu não entendo muito bem dessa parte técnica, mas porque você é poeta, não é contador, até onde me consta, né, até onde eu consigo entender, está caminhando para análise já dos preços pela AGETOP e já o governador autorizando, já dá ordem de serviço, coisa que eu acredito que aconteça a retomada das obras no comecinho de fevereiro. Bom, então o funcionamento do centro, na plenitude, vai se dar a partir de quando? Nós temos um TAC do Ministério Público que nos dá 180 dias para fazer isso tudo. Licenças ambientais e pleno funcionamento. Então, Chaú, porque a gente não gasta tudo isso. Você começa com 2 eventos de peso. Sim. Você começa com a exposição do Ciron, 10 anos, sem expor em Goiânia, exposição que percorreu o Brasil, Rio, Brasília, Belo Horizonte, né, com grande destaque na mídia, inclusive na mídia internacional, o The Guardian, né, citou a exposição. E agora o Festival de Música. No seu cronograma, o que existe ainda para 2011? Para seguir... Bom, existe para 2011 ainda. Já temos uma conversa agendada, mas que já veio a público, de certa forma, com o secretário de Educação, né, Tiago Peixoto, e o presidente da GEPEL, Giovanni Felipe, de realizarmos, no segundo semestre, em setembro ou outubro, a 3ª Bienal do Livro no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Existe a perspectiva e a possibilidade muito adiantada já de termos um balé do Estúdio Dançarte com músicas inéditas do Oswaldo Montenegro. Existe procura e já um acerto também, que não está concreto por causa de data ainda, de uma expo de questões relativas à moda, né? Um Cerrado Fashion Week, é esse o título. E tenho um Tatu Rock Festival, também já pensado para o segundo semestre. Já me procuraram, então, tudo isso eu tenho tido uma procura muito grande de pré-agendamentos. Eu só não estou podendo fazer concretamente porque eu tenho prazo do TAC e tenho a questão do tempo de obras que a empresa vai levar para concretamente me entregar. Na exposição do Ciron, houve uma resposta de visitação já? As pessoas já descobriram? Domingo retrasado, nós tivemos 104 pessoas presentes. No sábado, 56.
Esse final de semana eu não peguei a contabilidade, mas a todo momento as pessoas estão indo e tudo. É lógico, nós não temos uma agência responsável pela divulgação e tudo, mas o boca a boca em Goiás funciona bastante, né? E as pessoas têm frequentado, têm participado da exposição, têm se maravilhado com o que vê ali. E assim que voltar às aulas, eu já tenho acordado com a Secretaria de Educação a visita de alunos também até a exposição. É isso que eu iria perguntar. Nessa parceria que o senhor citou com o secretário de Educação, existe um projeto para levar alunos com regularidade para a questão da formação cultural mesmo? Sim, a ideia da Bienal é muito essa também, né, muito em cima disso. A ideia dos alunos frequentarem a exposição do Ciron é um início, é uma peça inicial de um projeto mais ambicioso que a gente ainda vai ampliar, discutir, uma vez que nós ainda não tivemos tempo hábil, né, de governo para montar equipe, para resolver as pendências mais imediatas, né? Então nós ainda estamos sonhando no varejo, mas logo, logo nós vamos poder estar com realidades no concreto. Nós vamos para o nosso segundo bloco comercial, a gente volta já já com roda de entrevista, que conversa hoje com o diretor do Centro Cultural, Oscar Niemeyer, o Chaú. Bom, nós estamos de volta aqui com roda de entrevista, que hoje conversa com Narcio Fayad Chaú, que ele é diretor do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Chaú, eu gostaria de voltar a um ponto que eu acho que é essencial no processo da nossa cultura, do modo geral, que é a biblioteca, 70 mil livros. Ela será uma biblioteca básica, obra de conhecimentos, ou vai ter um pouco de... Ela vai ter uma tendência cultural maior, né? Ela mais vai ter aberta. uma parte arquitetônica, de arquitetura, ela vai ter uma parte artística forte também, mas o cerne dela, o básico dela, é uma biblioteca pública para atender, né, crianças, adolescentes, ensino médio, universitário e tal, dentro do que nós conseguirmos estruturar ali dentro. Porque uma biblioteca, ela não depende... Ela vai ser destinada especificamente ao público, quer dizer... Ao público, aberto ao público, direto, com um horário de funcionamento o mais maleável possível. Ao longo desse tempo agora, a gente pretende viabilizar a questão do transporte coletivo ali. Porque imagina-se que você abrindo amplamente para o público, há pessoas que não têm condições de se locomover e é preciso ter-se ali um acesso. Então essa é uma preocupação não só para a biblioteca, mas para o centro frequência cultural, do centro cultural, né? E nós temos um prefeito extremamente sensível, né, principalmente a área educacional. Eu acredito que nós não vamos ter nenhum problema em estar tabelando, né, em prol da sociedade. E claro que vai ter também uns espaços para boa literatura, literatura goiana, poesia, etc. O acervo das universidades, né, das editoras locais, ele será todo absorvido para compor essa biblioteca. Isso é muito interessante porque o livro ainda é um artigo caro. Quer dizer, não é qualquer um que tem acesso. É muito bom. O que a gente pretende fazer é possibilitar o mais amplamente possível esse acesso. E ela estará, você disse que daqui a uns 4 meses já é possível. Eu acredito que a gente tem aí uma composição de equipe ainda a ser feita, né? Nós temos já uma reunião junto à Universidade Federal de Goiás com o Centro Editorial e Gráfico, que já tinha feito o levantamento anterior para quando nós estávamos na GEPEL, do quantitativo, das editoras, etc. Então, acho que agora é atualizar preços, convidar os representantes goianos das editoras, para que a gente possa, então, fazer essa... A montagem desse acervo passará por especialistas. Passará por especialistas. Eu pretendo encaminhar ofícios às academias, às universidades, né, a pessoas particulares que a gente conhece, né, como pessoas que têm um nível de leitura e de conhecimento profundo de livros e tal, e pedir sugestões e acatar sugestões pedidas. Então, o próprio processo de montagem da biblioteca vai ser democrático. Sem dúvida. Espero que tudo no Centro Cultural Oscar Niemeyer possa, né, ser democrático. Professor, como é que vai ser o trabalho do senhor para estabelecer uma política cultural ali para o Centro Cultural Oscar Niemeyer e não deixar que ele seja só um palco de eventos? Veja bem. Então, a primeira coisa, a gente convidar os produtores culturais para fazer um privilégio de agenda local, primeira coisa, né? Democratizar essa agenda, possibilitar parcerias com atividades culturais que sejam relevantes, mas que às vezes não podem ocupar plenamente o espaço, fazer
arranjos facilitadores, em termos de som, de luz, né, de espaço físico, etc., para produções que às vezes não têm a condição de ser viabilizada ali. Fomentar atividades lúdicas para crianças aos domingos, orquestras de música nos finais de semana gratuitamente. Quer dizer, várias atividades, parcerias com a GEPEL, naquilo que a GEPEL possa efetivar no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com a Secretaria de Educação, com demais áreas do governo, como o turismo, como o meio ambiente. Ou seja, dá para fomentar muita coisa pedagógica, educacional, ali naqueles espaços. Então é isso que nós vamos procurar discutir, pensar, refletir e viabilizar. Chaú, além da sua atuação como gestor cultural, você tem uma ampla atuação também como poeta, como letrista. Qual que é a sua avaliação que você faz da arte goiana hoje, de uma forma geral, levando em consideração todas as áreas? Eu acho que nós avançamos muito, né? Quando eu pude estar à frente da Agência de Goiânia de Cultura, havia muito a necessidade de um Estado interventor na cultura, devido à fragilidade de algumas áreas. Eu cito aqui, por exemplo, o cinema, né, que estava ainda num nascedouro, né? Fizemos o FICA, fomentamos a área do cinema, fizemos editais para curtas, médias e longas, incentivamos, ajudamos a terminar algumas produções. Então, havia uma necessidade, do meu entender, do Estado interventor na cultura, no sentido de ações, né, realizador, um Estado realizador, talvez fique melhor. Hoje, a produção cultural se dinamizou de tal forma, a vida cultural do Estado foi tão bem fomentada por esses agentes culturais, que você não tem mais necessidade desse Estado realizador. Hoje você pode tranquilamente ter um Estado parceiro, um Estado incentivador das atividades culturais. Então, acho que isso responde o tanto que o crescimento se deu nas diversas áreas, talvez nas grandes 7 áreas da cultura, né? E um pouco mais uma e outra. Porque Goiânia é uma cidade extremamente moderna dos anos 40, cravada no interior, que é Campinas, né? Então, ela mesclou muito urbano com rural, a tradição com a modernidade, o centro com a periferia, o sertão com o litoral, né? E essas tendências se mesclaram muito aqui em termos culturais. Nós tivemos uma capital semi-moderna em arte deco dos anos 40, né? Com um sentimento interiorano muito forte, uma carga cultural muito forte. Então você passa a ter, por exemplo, na música, as maiores duplas sertanejas convivendo com o rock mais progressivo, né? No mesmo ambiente, numa cidade capital de 77 anos, cuja principal festa é a pecuária. Então, é muita heterogeneidade, muita multiculturalidade. O Carlos William comentou que o senhor age-se com muita regularidade, né, questão artística e tudo mais, mas o senhor é também um acadêmico, né? Professor eu sou um acadêmico que brinca na área cultural, é isso que eu ia no perguntar, bom sentido, né? Porque isso não é muito comum, porque sabemos que muitos professores intelectuais, acadêmicos, só costumam escrever seu poeminha, seu conto e coloca na gaveta, né? O senhor é o contrário, né? O senhor tem realmente age, né? É muito presente. Existe o caso do Wisnik, mas não é tão comum. Sim. Eu queria perguntar, como que a academia recebe essa sua atuação? Eu acho que muito bem. Eu tenho uma faculdade de História na qual eu sou professor há 29 anos. Né? Eu já tenho 29 anos de casa, estou velho. Cara. E me viu nascer também para esse lado. Né? Eu entrei na Universidade Federal como aluno em 78, fazia Direito antes, um ano antes também, eu fiz concomitante os 2 cursos, me apaixonei loucamente pela história, formei nos 2, mas desde 77 eu componho com vários músicos goianos. Até hoje eu mantenho essa produção, são quase 300 letras, das quais 187 gravadas, né, que me dá muita alegria, mas é um hobby, né, é um hobby dentro da minha produção acadêmica, de artigos, de 9 livros, né, dos quais 8 sobre a história de Goiás, de tese de doutorado, de dissertação de mestrado, de conseguir escrever livros com meus ídolos dentro da academia, que foram Padre Palacim e Paulo Bertrand. Me sinto muito realizado em termos de academia, de ter formado gerações, de ter tido muitos orientandos, de até hoje participar da vida acadêmica
na sua plenitude. E o lado artístico, como bom geminiano que eu sou, né, também me puxa e tem me dado muitas alegrias. Agora, é um hobby que eu levo muito a sério. É um hobby que eu levo muito a sério. O seu doutorado é História Social. Está mais atual do que nunca, né? A minha tese de doutorado foi defendida em 95, na Universidade de São Paulo, na USP. Tive o prazer de ter a professora Maria Helena Capelato como orientadora. E ela está na 3ª edição, saiu agora a 3ª edição, chamada Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade, onde eu procuro rediscutir a construção de visões pejorativas sobre a história de Goiás, a questão da decadência na mineração, na época da mineração, a construção da ideia de atraso para tratar a Primeira República e a ideia de modernidade para tratar os anos 30, 40. Porque, na verdade, a nossa modernidade é muito recente. A nossa modernidade é recente. Por isso que eu digo que a sua tese está atual até hoje. A partir de Brasília. Exato. Nós éramos a última economia, ou a penúltima economia do país. Hoje nós somos a sétima, quase vamos chegar em 2020 na 5ª posição. Sem dúvida. É como você falou, é coisa de 40 anos para cá, 50 anos para cá. Sem dúvida. E é preciso entender que nós passamos aceleradamente por um processo de transição da agropecuária para a agroindustrialização. Né? Se a gente não tiver essa ideia maturada, um pouco mais bem arquitetada, fica difícil de entender Goiás. Fica difícil de entender um governo como o do Marconi. Fica difícil de entender as últimas eleições. Né? Então, sem a história também fica difícil de entender Goiás. Ou quase que impossível, né? Ok, nós vamos agora ao nosso último bloco comercial, Chaú. A gente volta já com o 4º e último bloco do Roda de Entrevista, que conversa hoje prazerosamente com Nars Chaú. Bom, nós chegamos agora ao 4º e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 18 de janeiro de 2011. Estamos conversando com o professor Nars Chaú, diretor do Centro Cultural Oscar Niemeyer. É pouco dizer isso dele, é tanta coisa. Carlos William, para abrir esse último bloco. Chaú, voltando nessa questão da política do mecenato em Goiás. Então, recentemente entrevistamos o Gilberto Mendonça Teles. E o Gilberto questionou isso, criticou isso, disse que em Goiás se publica de uma forma muito fácil, se lança 150 livros numa noite. Qual que é a sua opinião especificamente sobre a política editorial? Não existe, na verdade, uma política editorial em Goiás. Existe lançamento de livros, né? Nós não temos distribuição. Talvez seja o estado que mais se publique livros com facilidade no Brasil, mas não temos distribuição. Então existe uma fábrica de livros. Qual que é a sua opinião sobre isso e, sobretudo, sobre o mecenato, as leis de incentivo, renúncia fiscal? Eu acho que as leis são extremamente benéficas. As leis possibilitam democraticamente acesso, muitas vezes, a quem nem sempre poderia chegar. Agora, é óbvio que tem correções. Né? As leis são de quando? A nossa lei, a Lei Goiás, é de 2001. Né? A lei municipal, acredito que seja de 2002, 2003. Então, é muito pouco tempo ainda para você dar conta de talhar, né, essas ações públicas que têm problemas no decorrer, no nascedouro, às vezes, na captação, etc. e tal. Agora, fazer um livro hoje, você faz em casa. Escrever e publicar não é mais problemático, que já foi bastante complexo em tempos atrás. Né? O problema hoje é justamente a divulgação, é atravessar barreiras, conseguir uma editora que tenha penetração e tal. Eu acho que é esse o trabalho que nós, na área da cultura, no viés da literatura, teríamos que estar concentrados daqui para frente. E essa prática que nós temos, que efetivamente é o que se diria dentro da poesia, até livros à mancheia, feitos aí pela nossa Secretaria Municipal de Cultura, um volume expressivo, dando oportunidade para muita gente. Isso é válido na sua concepção? Olha, Reinaldo, eu acredito que há a possibilidade de você extrair a qualidade da quantidade. Tá certo? Agora, eu acho que nós devíamos pensar num viés literário de riqueza, de muita coisa que nós temos. Eu, enquanto estive na GEPEL, nós, através do Soria de Schmaltz, nós criamos algumas coleções extremamente interessantes.
Havia coleções voltadas para os iniciantes, havia coleções de relançamentos de obras importantíssimas, né? Havia coleções através de concursos literários, etc. e tal. E eu sou de opinião que você tem que preocupar muito hoje com relançamentos de coisas fundamentais que estão esgotadas. Sim. Eu acho que esse é o nosso manancial maior e talvez algo que a gente pudesse pensar com mais racionalidade e conteúdo cultural mais eterno. Inclusive algumas obras do Bernardo, que estão aí... Várias de muita gente, né? A hora do Rui Minardi. Agora, o que me estimula muito também é quando, por exemplo, na GEPEL nós fizemos o quê? Nós relançávamos o Sociologia Goiana do Gilberto, ao mesmo tempo que lançávamos Carlos William, ou relançávamos uma obra importante, ou lançávamos uma obra inédita do Carlos Bernardes, e lançávamos livros de poesia de um grande poeta goiano, que é o Márcio Caiado. Entendeu? Quer dizer, eu acho que vale a pena você fazer esse tricô, né, benéfico aí, que é de fomentar o novo e ajudar a eternizar aquilo que é fundamental. Agora o Gilberto Mendonça, até citado aqui agora pelo Carlos William, ele falou nesse programa, aqui na roda de entrevista, ele se queixou de que há uma espécie de uma indústria de prefácios. Gente que não sabe escrever ou que está precisando de um espaço, uma lei dessa de incentivo, vai atrás do Gilberto, você prefacia esse livro para mim. Ele falou assim, não faço mais. Não adianta me pedir, eu não faço mais. Eu disse aqui, onde você está sentado aí. É difícil. Hein? É difícil. É complicado porque nós temos ainda um sistema de compadrio muito forte. Né? Nós temos um sistema ainda de redomas literárias muito coesas, muito... um antigo amigo dizia que muita gente ainda está na Goiânia do Artilho, né? Não atravessou ainda o cenário do século XXI e tudo. É complicado, porque são pessoas muito próximas, às vezes têm relações interpessoais envolvidas, de parentesco, né? Precisa de uma força ali. Aí, quer dizer, como é que você nega o prefácio? Então, vai indo pessoas no nível do Gilberto, de tantos outros, né? Que não são tantos Gilbertos, mas né? Fica difícil. E, infelizmente, em Goiás ainda reina uma ideia de que a cultura tem que ser gratuita, né? Sim. Você não convida um pedreiro para ir na sua casa gratuitamente consertar um muro. Mas você convida um compositor para gratuitamente cantar uma música para você, né? Ou um literato para fazer um prefácio. A Chimalte já escreveu o prefácio criticando o livro. Eu acho que isso também é uma maneira de escrever o prefácio. É válido também. Válido. É válido também. Agora, o que a gente está falando é do quantitativo de pessoas que procuram algum... Tem gente que... Eu conheço alguns que daria livros imensos só de prefácio. Pois é. Chaú pensa em lançar algum livro por agora, professor? Não, eu acabei de relançar minha tese de doutorado, né, como eu disse, na 3ª edição, e fui brindado, inclusive, com porque a Universidade Federal fez uma nova coleção chamada Princípios, e com capas do acervo iconográfico da própria UFG. E eu, então, pude ter a primazia de ter um quadro do Ciron ilustrando, né, esse livro que já foi tão bem ilustrado pelo Eliezer Sturm, que concebeu uma capa, a capa do primeiro livro, da primeira e segunda edições, são do Eliezer. E agora eu tive o privilégio de ter o Ciron, né, um quadro do Ciron, como capa desse livro. E eu já tinha tido a Ana Maria Pacheco, então estou em russo. Eu estou muito feliz com isso. O Chico Buarque escolheu 2011 para voltar à música. Ele está produzindo um CD para ficar pronto até julho e trilhas sonoras para... Mais ou menos igual você, né? Você agora está na fase da música, né? Você estava dizendo aqui que está fazendo... Eu sou tipo na fase. Você fez uma sambaiada, usar a sua expressão aqui. Eu fiz uma sambaiada muito legal com o João, Caetano, né? João Caetano. Nós fizemos aí 7 sambas. Coisas boas? Coisas boas já estão todas gravadas. Já? Já. Já o João já está com o lançamento programado? Já? Não, foram gravadas por intérpretes, né, variadas, e cada um, Maria Eugênia, Elisa Canuto...
Aliás, nós estamos com uma safra de ótimas cantoras, hein? É interessante, né? Que nós temos muito mais cantoras do que cantores, né? Saul, dentro E a do seu... fase está ótima. Eu até te pergunto, Saul, sobre isso também. Você diria que a música goiana seja a arte mais bem resolvida do ponto de vista de ter acontecido de certa forma? Eu acho que ela se soma às artes plásticas, né? Acho que são talvez duas das grandes áreas da cultura que tiveram assim um boom maior, né? As artes plásticas final dos anos 70, 80, e que se renovou com muita força, né? Godard, Solar, Pitágoras e tantos outros, né? Que renovaram, deram um sopro de renovação muito, muito bom. Acho que a música, pela grande tendência que ela, pelo grande laço, né, de gêneros que ela atinge, você tem um sertanejo fantástico de divulgação nacional e até internacional, é um manancial sertanejo, né, que é uma herança tanto das nossas raízes caipiras,